E aí, galerinha do mal, do puro malte, eu sou o Felipe Miranda, estou aqui à frente dessa pauta, dessa vez com minha queridíssima Bia Nantes, campeã brasileira de 800 metros, né? Não é isso? Sim, foi. Porra, campeão brasileiro, acho que eu nunca fui próximo a um campeão brasileiro de nada. É master, né? Também é diferente. Porra, e mas... daí que é master? Clodoaldo deve estar feliz lá, tava torcendo pela Bia. Clodoaldo, bem brother, mandou várias mensagens depois, gostei muito do papo com ele. Tudo bem, Dorfão? Beleza. E você, Nelson Rubens? Tudo ótimo. Dormiu mal essa noite, Dormi. né? Seus olhos verdes bonitos, eles estão afundados. dando indicações de que você está cansado. Pode ser. Mas final de semana tá aí, a gente aproveita pra dormir até umas horas. Pô, a pauta tá meio bagunçada hoje aqui, confesso pra vocês. Porque, por duas razões. Porque eu tinha uma pauta na semana passada, porque eu confundi aqui. Eu não achei que era depois o Clodoaldo, achei que era... Aí eu tinha bolado a pauta na semana passada. Aí eu fui tomado por uma questão provocado pela Sofia Bering, que é muito amiga da Gabi, e minha amiga também, que ela me provocou no Instagram ali, porque ela tinha ouvido lá atrás, a gente fez um Puro Malte, não sei se vocês vão lembrar, falando se o homem pode se separar da sua obra, né? O homem aqui como homo sapiens, né? Não como... E aí falou, pô, o Cuca, né? E ela é atleticana, então tem uma relação forte com o Cuca. E agora o assunto ficou velho também, um pouco. Mas eu ainda curti esse assunto. Então, de alguma maneira, eu queria trazer um pouco do Cuca. Não só falando exatamente, podemos também falar dessa separação do homem da obra. Mas o que vocês acharam dessa história toda, entendeu? Porque é um assunto que parecia, estava velho, mas daí quando você traz o Luxemburgo também, que não é propriamente assim um exemplo da moral e dos bons costumes, né? Não é exatamente um cara assim muito ilibado. Como é que vocês viram essa história toda, assim? Porque, é claro, só para fazer a distinção correta também, né? O Cuca foi condenado, né? No caso em que ele protagonizou de algum modo. O Luxemburgo também tem essa questão na vida dele, essa acusação, mas no caso dele, ele foi absolvido, né? Na questão da manicure lá, embora ela tenha dito que assim, não, mas ele comprou todo mundo e tal, mas a gente tem que acreditar na justiça, se foi absolvido, mas o Luxemburgo é uma figura excêntrica, né? Pra dizer o mínimo. Então não sei como bater essa história assim, sabe? Contrata o cara, daí dá pra falar de várias perspectivas, né? Pode ser essa do homem da obra, pode ser, putz, isso aqui falhou a cultura corporativa, o Corinthians não tinha que ter pensado nisso antes. Como você viu essa história toda? Nossa, eu acho que eu preciso de mais elementos, porque eu fiquei sabendo, mas sabe aquela coisa meio por alto? No começo era assim, não, ele tava envolvido, mas não tava. Aí de repente eu vi uma manchete assim, não, tava, tinha sêmen. Aí eu, não sei. Então eu não sei. Tá, vou dar um contexto então. O Grêmio foi fazer uma excursão na Suíça, em 1987, se eu não estiver enganado. E lá teve esse caso, com uma menina menor de idade. Inclusive, pelo que se noticia, foi encontrado sêmen do Cuca dentro da menina, ou na menina e tal. Então parece que foi... e ele foi condenado por isso. Não é que... Entendi. E ele cumpriu pena lá? Ele chegou a ser preso, mas eu acho que depois ele saiu, porque, sabe, aí consegue essas questões... né? Redução de pena. Vai brechas jurídicas, e o Grêmio tinha que jogar, volta pro Brasil, não sei o que. E aí o Cuca foi contratado pelo Corinthians e já tinha treinado vários. Então, isso que eu não entendi. O negócio foi há 80 anos e eu lembro do Cuca, tipo, tava tudo bem. Aí por que aconteceu que esse negócio veio à tona agora? Por isso tem a questão da cultura corporativa também, que pode ser um tema aqui. Pode ser como você quiser explorar esse tema, mas pode ser um tema porque o Corinthians tem essa questão muito séria. Tanto da questão do futebol feminino, que no Corinthians, o Corinthians é super campeão da Libertadores feminino, por exemplo, é uma potência no futebol feminino, e o Corinthians tem muito fortemente essa história do respeito às minas, que assim, o Corinthians originalmente ele é ligado é um clube mais progressista, mais das massas, foi criado por espanhóis que não podiam jogar porque não eram considerados da elite, tanto que a camiseta é branca, mas originalmente ela era meio bege, que eram sacos de batata que os caras não tinham. O Corinthians é ligado às pautas progressistas, é ligado às camadas mais populares e é muito ligado não sei se... ao feminismo, vamos falar. Movimentos sociais. Movimentos sociais, exatamente. Então toda a história da democracia corintiana, que é um negócio muito forte, e
É isso. Te dei o contexto suficiente pra... Acho que... Aí o Cuca veio, só pra terminar. Aí o Não, Cuca aí ele foi veio, demitido uma depois de puta 2, pressão. 3 jogos. Ele se demitiu. Ele falou, puta, não dá. Ah, ele falou, não dá. Não, Sim, não, sim. não tá rolando. Aham. Inclusive, alguns jogadores tentaram fazer ele ficar, né? Apoiaram ele e tal, que também gerou uma outra polêmica. Mas ele chegou a fazer alguma declaração, pedir desculpa, alguma coisa? Eu não vi exatamente um pedido de desculpa. Ele se diz meio inocente, assim, É. né? Vou esclarecer esse caso, não é isso, eu preciso... Ele tá brigando lá na justiça também. E ele falou que ele não assume publicamente que saiu por isso, né? Ele fala, ó, eu tô saindo por motivos pessoais, a minha família pediu e tal, mas é meio claro que é isso. Porque, né, pô, parece um negócio gravíssimo, de um lado, né? Por outro lado, pô, tem até um prazo prescricional nessa história, né? Isso aconteceu em 89, a sociedade deve ser capaz, de alguma maneira. Então, acho que tem os dois lados aqui, muito... Uma situação daquelas que eu gosto, que eu acho que tem várias perspectivas pra se abordar. Não, eu quero ouvir você, eu que não vou falar aqui o que eu acho. É porque é complicado, né? Porque assim, ele não roubou, né? Ele supostamente, ou não, né? Porque ele foi condenado, ele cometeu um crime contra a vida de outra pessoa. Como é que você lida com isso daqui a 50 anos, assim? É diferente de, puta, ele errou uma vez porque, sei lá, bateu o carro ou dirigiu bêbado. Eu acho que é diferente, sabe? É uma coisa meio carnal, sabe? Puta, ele vai fazer de novo. Um estuprador é estuprador pra sempre, sabe? É muito difícil. Não, eu acho muito difícil também, mas eu acho isso, assim, acho que uma perspectiva que eu tenho um pouco eu não tenho resposta clara. Quer dizer, para o caso do Cuca eu até tenho uma, mas eu acho assim, pô, a sociedade, ela precisa existe uma formalização nas questões, né? Fala assim, olha, ou você cumpriu a pena, ou houve prescrição do seu crime, aquilo ali passou a régua. Você não pode, Zerou. não existe condenação perpétua no Brasil. Uma vez que você saiu ou que você, aquilo caducou, você precisa mover em frente, senão a pessoa morreu, né? Você condenou o cara pra sempre, não há o que ele faça. Então eu acho que a sociedade precisa fazer isso. Agora, por outro lado também, se de fato, né, parece que ele ficou muito pouco tempo, ele não cumpriu de fato a pena. E Então, aqui eu acho que... Um senso de injustiça, ele não foi até o final. Exatamente, um negócio que é gravíssimo, né? Supostamente um assédio ou um estupro de uma menor de idade é um negócio muito grave, né? Agora, eu acho, né, sobre essa questão do homem da obra e tal, eu acho pessoalmente que dá pra separar. E eu acho que as pessoas... E por que eu acho que dá pra separar? Até porque, assim, pô, a gente não sabe quem é a Helena Ferrante. Né? Isso aqui é um heterônimo. Então... Vai que ela é o Woody Allen. Não, né? Vai que é o Cuca. Então, você curte o... Se você tem que conhecer o homem pra você analisar a obra dele, você não deveria... Os ghostwriters, os autores desconhecidos, você não pode gostar, porque você não sabe a obra dele, né? Então eu acho que pode haver separação, sim. Agora, por outro lado, eu acho que assim, não dava o Cuca no Corinthians, entendeu? Porque, sabe, tem umas coisas que não orna. Você tem uma cultura, você tem umas certas... Não dá pra contratar o Paulo Nunes, como eu estava quando o Paulo Nunes fez o primeiro gol dele no Corinthians, eu tava no estádio, não comemorei, eu me senti ofendido pelo gol do Paulo Nunes, por tudo que ele já tinha feito contra o Corinthians. O Rogério Ceni não pode treinar o Corinthians. Os caras cogitaram isso. Eu tava correndo com o André outro dia e falou assim: estão falando do Rogério no Corinthians. Eu falei, peraí, como é assim? O Rogério Ceni no Corinthians não pode, né? Então eu acho que tem essas questões de cultura corporativa, né? Não dá pro Benchimol trabalhar no BTG, entendeu? Um negócio que, porra, maluca, né? Então é isso que eu tenho a dizer sobre isso. O que você acha, Adolfo? Tem duas óticas aqui, né? Primeiro que uma coisa é a disposição jurídica, né? Falar assim, o cara cumpriu ou não pena, né? Pode ser do Cuca ou alguma outra história, mas... E outra coisa, embora haja uma correlação entre o dispositivo jurídico e a sociedade civil, não é uma correlação perfeita, né? Então, assim, independente dele ter cumprido a pena dele ou estar livre perante a sociedade, se você tem uma torcida que por algum motivo não aceita aquilo, é uma prisão perpétua social, não é jurídica, né? O que eu acho muito importante, assim, né? Uma força contra a qual ninguém pode lutar, né? Então, assim, não adianta o presidente do Corinthians falar assim, pessoal,
ele já cumpriu a sentença dele. Uhum. E ele pode ser técnico. Uhum. Mas, cara, tem uma torcida a segunda maior torcida do Brasil, fala assim, não pode, ele não vai ser técnico. Uhum. Eu acho isso super importante, que mostra realmente um amadurecimento da sociedade, da cultura, né? Acima de regras jurídicas. E por uma outra ótica, que óbvio que a gente tá falando no caso de estupro, alguma coisa gravíssima, né? Um pecado capital aqui. Mas, para outras situações, talvez a do Luxemburgo, casos de machismo, outras faltas que, sei lá, na década de 70, 80 não seriam tão ponderadas e hoje são vistas como inaceitáveis. Eu até me lembrei aqui acho que não sei se vocês chegaram a assistir já a segunda temporada do White Lotus, que tem uma cena que eu acho que é maravilhosa, dentre várias, em que tem um avô numa família, né, que tá o avô, o pai e o filho, e esse avô, ele também fica chavecando toda a mulher que ele vê pela frente, ele acha que ele ainda tá bonitão lá, carecão, com 80 anos e tal. E aí o neto, e em certa medida até o filho, com uma hipocrisia ali, mas criticam ele, né? Por esses comportamentos e tal, né? E ele fala assim, porra, galera, assim, eu vivi minha vida inteira dessa forma, fazendo essas merdas aqui. Tô começando a entender que não é legal e tal, mas você quer que, tipo, em uma semana eu já viro o cara, entendeu? Assim, pô, preciso de um tempo também pra me acostumar. Então, esse choque entre o passado e o futuro, né? E acho que, às vezes, embora a nova civilização, a nova sociedade, ela esteja caminhando num sentido muito saudável, né? O progresso, tal, dos valores, das pautas sociais, etc., sexuais. Mas você tem que dar também um tempo pro passado ter uma chance de entender essa transição, né? Uhum. Não é tão fácil assim. E não é dar um tempo com tolerância, com tolerar comportamentos estúpidos, mas simplesmente entender que as pessoas precisam aprender a viver e pensar e se comportar de uma outra maneira. Eu lembrei também de outro caso da Susana Richthofen, né? Que saiu da prisão agora. E aí ela foi estudar, ela pagou a pena dela, desde sempre. E aí toda a mídia em cima dela, a Susana está solta, e agora? E aí fazendo reportagem com as amigas de classe dela. Ela é uma boa aluna, ela estuda pra caramba. Tá recomeçando a vida, né? Mas Sim. pra sempre ela vai estar... Eu pensei também no caso do Guilherme de Pádua lá, que matou Ele morreu, né? Ele morreu. Teve a série, né? E eu fiquei muito mal e tal. E aí o mozão, ele fez direito, né? Não sei se vocês sabem disso. Depois de formado já na FEA, ele fez pra aprender só. E aí ele me trouxe isso, assim. Cara, mas ele cumpriu a pena dele. Tipo, o que a gente quer, então? Ele deveria ficar preso pra sempre? Ele deveria morrer? Aí eu, não, mas cara, matou a menina, né? Cadê ela? Ele, então, mas ele cumpriu a pena. Então a gente tá questionando a justiça? Então, quando... Como é que é, né? Como é que a gente resolve isso, então? E eu fiquei muito... Ele tá certo, mas não tá, entendeu? Assim, o cara... E foi uma pena muito curta, tá errada essa pena, né? O que eu sempre penso, e aí eu não sei o caso do Cuca, porque também é difícil falar sem ter todos os elementos, né? Porque também vou defender o cara aqui que... O estuprador, quando você pensa que ele estuprou, né? Uma coisa tão grave, né? Aí eu fico, puta, acho que tá certo mesmo, né? O que eu sempre me pega nesses casos é quando eu penso em penas, condenações erradas. Que é um pouco um dos argumentos de por que muita gente é contra a pena de morte, né? Uhum. Vocês têm certeza absoluta, foi pego em flagrante, o cara confessou e não foi coagido. Porque tem muitos casos, né? A pessoa que foi morta e, na verdade, não era. Então, eu não sei desse caso dele, né? Puta, se achou o sêmen lá, não tem muito o que fazer, né? Então, foi. Mas o que eu sempre penso nessas condenações, não só jurídicas, mas da sociedade, que às vezes me parecem até piores, é quando você tiver errado, né? E aí já era, não tem muito o que fazer. É aquela história da escola base, que acabou com a vida dos caras e... Então, é super difícil, né? Não, achei muito difícil. Agora eu vou mudar completamente, vou fazer a pauta que eu faria antes do Cuca. Que é o segundo assunto aqui, que Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você tá feliz com o Luxemburgo de volta, não? Pô, não... Feliz eu não tô, né? Eu queria o Tite.
O que o Tite tá fazendo em casa há um ano também? que isso, Tite? Já deu a Copa, meu. Volta pro Coringão. Depois eu queria o Mano Menezes. Mas eu acho o Luxemburgo, ele definitivamente precisa aprender um pouquinho com o mundo novo, né? É um cara que tá preso ao passado. Mas é inegável que o Luxemburgo sabe de bola. Né? Acho que ele é um cara que manja de futebol, manja todas as malandragens de futebol. E o Luxemburgo, dado o contexto do Corinthians, desse elenco que é velho, e tem uma galera ali que é meio forgada, não tá querendo correr muito, eu acho que o Luxemburgo tem uma chance baixa de dar certo, mas tem uma chance. Se viesse um outro técnico também, mais ou menos, um técnico que não fosse tão tarimbado, não teria a chance. A pressão no Corinthians é muito grande. Chega uns que, tipo, Roger Machado. O Roger Machado vai durar 3 jogos no Corinthians. Assim, é muita pressão. Então o Luxemburgo aguenta, sai, costa larga, a torcida já tem um pouco mais de, puta, é o Luxemburgo. O Roger Guedes, assim, ó, você vai ter que correr aí, meu. Tá jogando muito o Roger Guedes aqui, talvez tenha sido um mau exemplo. Mas assim, ó, Yuri Alberto, você não voltar a fazer igual, você vai sentar, cara. Então o Luxemburgo, ele impõe tem umas figuras grandiosas, né? Você senta na mesa com o Esteves, tem um certo respeito ali, os caras não precisam falar, né? O Luxemburgo é um pouco assim, ele transborda, né? Eu não sei, eu não tô feliz, mas também vai que, né? Vai que. Torcedor também, porque né? ele veio pro Corinthians, às vezes que ele foi pro Corinthians, ele tirou o Corinthians de momentos ruins, né? Ele teve uma passagem muito marcante, que é a passagem de 98, que ele foi campeão brasileiro, e que ele deixa o time preparado pro Oswaldo de Oliveira, que depois vai ser campeão mundial. Então, o Oswaldo de Oliveira era auxiliar do Luxemburgo e ele montou aquele time que era um time incrível, né? Com o Dida no gol, o Gamarra na zaga. O meio-campo era Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão. Esse time era uma delícia, né? Então, a gente tem essas boas memórias do Luxemburgo. E não só pra completar, que a gente já conversou aqui também sobre decepções profissionais, né? E não sei o quanto é verdade disso, mas a narrativa encaixa bem, né? Que ele teve o auge dele treinando no Real Madrid, né? Que assim, pouquíssimos técnicos brasileiros tiveram a chance de treinar grandes clubes lá fora, né? E aí parece que ele, assim, depois do Real Madrid e tal, não ganhou nenhum título, mas até terminou o Campeonato Espanhol na frente do Barcelona e tal. Aí ele volta pro Brasil, vai treinar o Santos, que é campeão. E bem no momento em que a CBF tá trocando de técnico da seleção, que todo mundo tinha certeza que ele seria o técnico, vai o Dunga lá. Uhum. E aí parece que, assim, pra ele começou a gostar mais de pôquer do que de futebol depois daquele momento, sabe? E tipo, putz, isso aqui não é sério. Mano. Eu dediquei minha vida pra esse negócio e os caras metem o Dunga e o meu sonho era treinar a seleção. Mas ele não treinou a seleção? Não. Treinou. Chegou a treinar. Mas foi também. Tipo pouquinho, né? Não foi pra Copa. Ele não chegou a treinar em Copa, não treinou né? Copa. Não treinou Copa. Difícil, né? Eu lembrei de um caso parecido agora, que é esse do Wallace. Não sei se vocês estão acompanhando. Do vôlei, né? Ah, sim. Que me causou um negócio assim, porque até onde eu sei, ele fez um story bem infeliz ali. Acho que eu não sei se tinha uma figurinha de uma arma. Mas o que você faria? Lula. Colocaria uma 12 na arma, cabeça do Lula, né? Puta, péssimo, né? Aí ele foi suspenso, que eu acho certo, por, sei lá, 6 meses. Só que aí ele jogou a final da Superliga agora. Então eu não sei se a Confederação Brasileira de Vôlei... Tô fazendo uma coisa que eu odeio, que é falar aqui sem saber direito. Mas até onde eu sei é isso. A Confederação Brasileira de Vôlei liberou de algum jeito ali ele pra jogar a final. E aí o COB foi lá e suspendeu a Confederação Brasileira de Vôlei. E daqui a pouco não vai ter vôlei no PAN. Tipo, aí Então suspendendo o patrocínio, né? Aí eu tô meio assim, calma aí. Tipo, sabe? Ao mesmo tempo é isso, né? Puta, os caras foram lá, já não virou mais sobre a figurinha, né? Peitaram uma decisão que era a suspensão dele, então será que tá certo, será que tá errado? Aí agora vai um monte de gente que não tem nada a ver com isso, tipo os treinadores, né? As pessoas pensam mais nos atletas, mas tem um monte de gente que trabalha em função disso, que a vida é isso. E aí eu tô meio, puta, caramba. E ao mesmo tempo, se você permite que te descumpram as regras, você abre um precedente horroroso. E por trás dessa discussão tem a discussão da liberdade de expressão também, né? Que assim, puta, quem traça a linha, né? Onde era onde é o discurso de ódio, onde ele, tipo, puta, ele tava se expressando de uma maneira infeliz, mas no fundo era jocosa,
Imagino que ele não queira lá, de fato, dar um tiro de 12 no Lula. Foi uma coisa meio metafórica. Péssimo, mandou mal, óbvio, mas assim... Eu ouvi o Adnet no Mano Brown, no Mano a Mano. E eu gostei muito. Ele é muito inteligente, esse cara. Nossa, eu fiquei, assim, impressionada. Ele conseguiu ir no Mano e falar muito bem, sem em nenhum momento falar que ele era privilegiado, mas ao mesmo tempo, sabe? Porque hoje em dia é muito chato. Tudo que você escuta é o cara quase pedindo desculpa porque eu sou branco, desculpa porque eu sou rico. E ele conseguiu ter uma conversa legal, inteligente, com humor, sem se colocar nesse lugar de... eu sei que eu não posso falar nada, sabe? Eu fiquei, assim, fiquei impressionada como ele conseguiu lidar bem ali. E aí ele falou, qual que é a linha? Ele falou, a linha é a lei. Então, assim, racismo é crime, então não pode. Incitação ao ódio não é crime, então não pode fazer humor com isso. Eu achei inteligente, assim, sabe? Boa. A pauta original era sobre a esperança, né? Tem várias questões, né, dúbias sobre a esperança. Ela tá ali na caixa de Pandora, né? Quando a Pandora abre, né, a caixa que não deveria ter aberto, né? Tem uma discussão, eu descobri na mitologia, se foi Zeus ou Epimeteu que teria dado a caixa pra ela, mas assim, enfim, não podia abrir a caixa, ela abriu, aí, puta, né, todos os males saem por aí, ela fecha e tranca ali, por isso que a esperança é a última que morre, porque ela tá ali, ela foi guardada na caixa de Pandora. O Nietzsche fala da esperança, ela é um grande mal humano, porque ela prolonga o sofrimento. E o Kierkegaard fala, no fundo, né, que nós todos temos que dar um leap of faith, né, um salto de fé, um salto de esperança na vida, assim, isso não seria possível. Tem a grande discussão do Kahneman com o Tversky, né, que o Tversky é um grande otimista, e fala assim, o pessimista sofre duas vezes, né, sofre antes e quando acontece, e o Kahneman fala, porra, não, na verdade é que a decepção ali na frente é muito grande, então é melhor você já antecipar, ser pessimista e tal. Como é a esperança pra você, Nelson Rubens? Você é um cara que gosta... Você é esperançoso sobre a vida? Daí você gosta disso ou não? Eu acho que tá no meu DNA, porque lá em casa... Eu já falei várias vezes aqui de como a fé na minha casa é importante, né? Que a gente acredita enfim, uma força superior que nos guia e que isso dá algum conforto pra gente e esperança, né? E perspectiva de que as coisas vão melhorar, sempre. Então, desde pequeno, eu aprendi a buscar, a ter esperança. Calma, vai dar certo, você não vai saber o caminho. Mas você gosta disso? Claro. Não, claro, não sei se é claro. É que pra mim é meio natural, entendeu? Eu não consigo não ser esperançoso, de achar que as coisas vão... Eu não sou negativo. Eu sempre penso que as coisas vão melhorar. De algum jeito vão. A gente vai dar um jeito aqui e vai... E também tento não sofrer por antecipação, que é uma coisa terrível. Apesar de às vezes sofrer. Mas é um exercício difícil. Sim. Dorf. Putz, já até pensei nisso recentemente também. Não sei se dá pra fazer uma distinção aqui, né? Provavelmente dá, entre otimismo e esperança, né? Uma pessoa otimista e esperançosa. Mas eu vou tentar fazer do meu modo aqui. Que eu acho que o otimista, ele passa mais uma impressão de que ele tem certeza que tudo vai dar certo. Que não é uma atitude que me agrada. E acho que é uma atitude extremamente perigosa e arriscada. O esperançoso, ele trabalha com uma probabilidade subjetiva, majoritária, de que as coisas podem funcionar. Que é uma postura que me agrada mais. Também está suscetível a ilusões, a decepções, etc. Mas ela é uma postura probabilística. Eu sempre tento partir de uma posição esperançosa em relação às coisas. Acho que eu tenho isso muito. Mas a vida foi me ensinando também a trabalhar com uma espécie de stop loss, assim, sabe? Esse negócio do Nietzsche aí faz muito sentido, que você pode prolongar uma dor, uma frustração por essa esperança teimosa, né? Então eu sou esperançoso até que chega uma hora que eu não sou mais e aí você precisa matar aquilo, senão só vai gerar sofrimento para todos. Eu tenho muito essa dificuldade de... eu tô sendo pessimista ou a realidade é essa e eu não tô querendo acreditar nela, embora eu sei que eu sou bem negativa, assim, em geral, né?
isso aqui é otimismo ou, na verdade, não, você tá preparada mesmo? Então, pra mim é muito difícil isso, assim, sabe? Sim, O que é a realidade e o que é o meu olhar e como eu geralmente sou negativa. Então, provavelmente você está sendo negativa. Mas será que nesse caso, na verdade, não é isso mesmo? Não tá ruim mesmo? E chega? Então, eu tenho essa dificuldade. Tem um poema muito bonito que eu vou deixar de dica cultural, que é de esperança. Mário Quintana. Sobre esperança. Vou deixar. Será que o pessimista sofre menos por decepções, assim? Porque ele já tá... A expectativa tá baixa. Essa é a grande questão que eu tô trazendo aqui. Que aí, por outro lado, é isso também. Puta, a expectativa já é baixa, que vida adiante, né? Você não... Sabe, o pessimista não transa, né? Pô, não vou nem gastar meu tempo aqui, porra. Vai ser horrível, né? Então, então eu acho que também é pouco sexy, né? Mas é isso também, você não se frustra, por outro lado. Eu tenho um pouco... Eu acho que eu sou ligeiramente pessimista também, porque tem a ver com o medo de dar errado. Eu tenho uma tendência a achar que as coisas não vão dar certo, mas sempre buscando alternativas, assim. Eu acho que eu sou um pouco mais negativo também, um pouco mais pessimista, mas com uma ideia assim, puta, se vier também nós vamos dar um jeito de algum modo e encarar essa realidade dura, mas beleza. Até porque, assim, essa história de que as coisas vão melhorar, assim, às vezes elas não melhoram. E lá em casa foi assim, tipo, meu pai ficou ficando pobre, doente e morreu. Mas talvez esse estado de espírito te faça, quando chegar lá, se essas coisas não acontecerem, você tá preparado pra reagir de alguma outra forma. Com certeza eu acho isso. Mas eu acho também que... Eu tenho muito essa noia da Bia também, tipo, será que eu tô sendo pessimista demais? E tô me contando... será que eu tô me contando uma história mais bonita que vai dar certo só pra eu ficar um pouco mais confortável? Porque a realidade é péssima demais pra gente tolerar? Encara de frente que é tudo péssimo. Nossa, mas você tá pessimista demais. E aí me leva à segunda pergunta, que é minha primeira dica cultural, que eu acho que você vai ser muito importante pra você. Sério mesmo. Que é o episódio do Elefantes na Neblina, que toda hora eu cito essa história, mas é que esse episódio do Resgates, que eu até mandei pra vocês, é fantástico. Por quê? Ele começa com uma reflexão que é maravilhosa, que tem a ver com isso, assim, puta, será que eu tô sendo pessimista ou não? E aí, que é a seguinte, que é, nós, né, desde o iluminismo, ele não fala isso, mas assim, eu tô dando a minha interpretação. Desde o iluminismo, a gente veio treinado na lógica da razão, que é ótimo, né? A luz da razão vai aqui nos guiar e vai impedir dogmas, vai impedir falsas esperanças, né, maluquices. A ciência vai evitar grandes tragédias. Só que ele traz uma perspectiva que qual é o risco aqui também? A racionalidade, no fundo, é só... Quando é uma racionalidade estrita, ela é pura dialética. É só isso, hipótese nula contra hipótese alternativa. Toda hora, tese e antítese. E o risco da racionalidade estrita é o niilismo. Sim. Você fica assim, pô, não dá pra afirmar nada mesmo, né? Você não tem nada. Então, assim, é tudo... Ai, será que eu tô sendo pessimista demais? Será que não sei o quê? E o otimista, não sei o quê. Cara, não anda. A vida não anda. E você não consegue... Você é uma pessoa oca, no fundo, assim. E aí, o que ele traz? Puta, você precisa ter... E ele traz essa abordagem. Ele é um pouco mais místico do que eu acho, assim. Ele é muito junguiano, pela minha interpretação. E eu sou mais freudiano. Mas ele traz essa perspectiva espiritual do processo, que eu poderia dar outro nome, assim, mas que o Cláudio, que é mais freudiano também, ferenxista, meu terapeuta, traria como a sua reserva interna. Tem um momento que você tem que parar, sabe? Tipo assim, puta... Não, nisso aqui eu acredito, sabe? Sim. Pô, seja Deus, ou seja, assim, um conjunto de valores éticos e morais, os seus 10 mandamentos, ou os 10 mandamentos... Pô, precisa parar uma hora essas... Né? Não, aqui eu tô sendo pessimista. Senão você fica... Você tem que ter algo que pra você... Aonde para os seus próprios ceticismo. Você escreveu um Day One, ou foi a coluna 10 anos, foi. Isso, que eu gostei muito. Eu acho que é exatamente isso, assim. O problema é que vira um niilismo, então não acredito em nada funciona, todo mundo vai morrer mesmo, então dane-se. E aí... Será que... Então, assim, no fundo é isso, sabe? Assim, pô, no que vocês têm esperança, no que vocês acreditam, o que são o que é o conjunto de valores de vocês? Então, onde vocês param? Então, assim, não, aqui dá pra afirmar, isso aqui dá pra afirmar. Eu acredito que E eu tô muito no... Eu tô apaixonado pela música God, que vai mais uma dica cultural aqui do John Lennon, que ele vai, assim... I don't believe in Jesus, I don't believe in Buddha, I don't believe in Beatles, I don't believe in... I only believe in me, you and me, Yoko and me.
Tipo assim, puta, tem aqui o meu núcleo que, assim, nisso aqui eu acredito, sabe? Ele foi ao centro dele mesmo e... E aí mataram ele. Deu bem certo, né? Não, tô brincando. Não, mas aí é culpa dele, porra. Eu sei. Mas ele morreu acreditando nisso, né? Então... Não sei direito, viu? Eu acho que apesar de eu ser negativa, e o mozão vai falar, não é verdade isso aí que você tá falando. Tipo, eu acho que a vida é um presente, sabe? Eu acho que estar vivo Mas eu não é vejo um valor, sabe? Mas você falou no mas, você colocou um adversativo que eu não vejo adversativo nisso. Uhum. Eu acho que, na verdade, assim, você é pessimista e negativa pelo medo de perder a vida que você acha tão pode ser. valorada. Sim. Prosa, Uhum. Eu não sei se vocês viram que essa semana morreu o médico do Palmeiras, o Gustavo Maglioca. Foi muito curioso, porque ele é muito conhecido pelo Palmeiras, mas ele foi o médico da CBDA, que é a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. E ele é o fundador da Care Club. Não sei se vocês conhecem. Conheço super. Idealizador e tal. Então, chegou no meu feed pelos triatletas, pelo meu médico de natação. E aí ele é padrinho de casamento do Cielo, muito amigo do Thiago Pereira. Então, assim, foram um monte de gente. O Palmeiras jogou o último jogo da Libertadores com uma faixa preta por causa dele, dedicaram a ele e tal. E eu nem sabia que ele tava doente, ele tava com câncer no cérebro desde 2020. Mas tava bem, e aí no fim do ano passado que começou a piorar, e aí morreu agora. E assim, eu fiquei muito impressionada com as homenagens, porque acho que é normal, quando as pessoas morrem, todo mundo vira, né, maravilhoso e tal. Mas eu achei muito sinceras as declarações, sabe? Assim, então você via que era uma pessoa muito querida, muito, assim, todo mundo da Care Club. Quando ele me deu o emprego que foi assim, e como ele era pra cima, e como ele era otimista. Eu li muito a irmã dele falando sobre ele, de como ela era diferente, né? Então assim, ele sempre falou que eu podia mais, e eu sempre achei que era menos. Ela é psicóloga. Então você via que ele era um cara mais otimista pra cima, e ela mais na dela, chama Renata Maglioca, a irmã. E aí ela postou também que no dia que ele morreu teve o jogo do Palmeiras, e aí a família toda sentou pra ver e tal. E eu fiquei muito... Me tocou muito, assim, as homenagens a ele, e pensar que foi uma vida que ele realmente deixou um legado, assim, sabe? E eu fiquei pensando muito, cara, se fosse eu, o que eu tô deixando aqui? Embora eu não curta muito esse papo de legado, né? Acho meio... Não arrogante, mas sabe? Ilusão de grandeza, assim, às vezes. Tipo, cara, você não vai deixar nada mesmo e fica de boa aí. Mas... Não sei, eu fiquei tocada não com... aproveita que você tá vivo, que você não tem câncer no cérebro, que eu acho isso tão, tipo, sabe? Mas que foi um cara que... Sabe, que legal que é você estar vivo e fazer tanta coisa. Não sei, me inspirou, assim, a viver. E dá uma dose de otimismo para as outras pessoas também, né? Acho importante isso nas relações, sabe? Porque cada um vai sentir de um jeito a dor, ou o caminho vai ser mais difícil para um, para outro. Mas se você... Por isso que eu acho que é importante você se relacionar com pessoas, ter pessoas próximas a você que possam te dar alguma orientação, não sei, mas é uma palavra dessa, assim, de, você consegue, vai lá. Mesmo que você não consiga, se você acredita naquilo em algum momento, mínimo que seja, e isso pode mudar a maneira de fazer as coisas, de enxergar o futuro e buscar uma nova maneira de fazer. Eu falo pela minha experiência em casa, assim. Minha mãe sempre falou pra mim que vai dar certo. Confia que, putz. Mas eu também não me acho, assim, otimista no sentido, tipo, super positivo de viver uma fantasia e achar que tá tudo bem. Pelo contrário, sou até bem crítico. Mas é preciso buscar, né? Senão você não encontra prazer na vida, né? A vida fica... Sim. Arrastada, sabe? Eu não quero me imaginar com 80 anos, falar assim, puta, não aproveitei, sabe? Porque eu tinha medo, porque eu achava que não ia dar certo, e deu certo. Deu certo. Ou não, mas como eu reagi diante daquilo naquele momento. Eu me considero uma pessoa, se tiver um contínuo aqui da irracionalidade para racionalidade, eu acho que eu tô mais pro racional. A despeito disso,
eu valorizo muito mais o poder decisório da intuição sobre a razão. Situações cotidianas, assim, que você... Inclusive, óbvio, né? Quando as duas concordam, tanto melhor, né? Mas na maioria das situações que realmente importam, você tem algum tipo de embate entre a razão e a intuição. E via de regra, eu vou com a intuição. Embora eu não sei, é que pela definição do que são as duas coisas, eu acho que você tá correto, mas eu tenho uma séria desconfiança de que elas são relacionadas. Pode ser. A intuição é uma forma de razão, que a gente não conseguiu medir ainda. Acho que é bem difícil de definir o que é. Vai desde sexto sentido até aspectos emocionais. Se é um pattern recognition ali que você não... Sim, ou culturais, ou educação familiar, etc. E até citei aqui o episódio lá que a gente tirou o meu filho mais velho da escola, né? E sob qualquer critério racional, aquela não parecia ser a decisão ótima. Porque não é que ele tava sofrendo, desesperado e tal. Assim, uma criança que, obviamente, entre ficar em casa e ir pra escola, vai preferir ficar em casa. E... dava pra entender aquilo como algo administrável. Aí vai se acostumar, eventualmente, né? Todo mundo já passou por isso. E tudo vai ficar bem, e é o que tem que ser feito mesmo. As crianças vão pra escola. Mas, intuitivamente, parecia que tinha alguma coisa que não tava legal mesmo, sabe? E que até acho que comentei na época aqui no episódio, mas assim, não queria mais sair de casa, não queria mais brincar na brinquedoteca, tipo. E aí a gente tomou essa decisão muito mais guiada pela intuição do que pela razão. E em 2 semanas ele voltou a ser uma criança feliz. Então, talvez tivesse acontecido anyways, mas... Sim. E já vários episódios da minha vida já fui guiado pela intuição e diria que eu, na média, não me arrependo. Muito bom. Só uma última rodada sobre esperança, até pra gente tangenciar o tema de alguma maneira aqui de economia e tal, política ou social. Vocês têm esperança no Brasil? No sentido aqui clássico, né, de a gente se civilizar e tal, e se isso também, ou não, isso é um valor que não deveria ser perseguido, naquela ideia do Janete, né, talvez se a gente se civilizar vai perder a nossa vitalidade de Yorubá, e aí talvez não seja tão legal. Nossa, eu não sei. Na política, não. Eu desencanei. Acho que não presta. Sabe, não tem jeito, é isso. Daqui a 30 anos, responsabilidade fiscal, uma pauta, previdência, vai estar tudo cagado. Não, mas um país pode se desenvolver sem a política se desenvolver? Não, uma pergunta, não tô... Sabe o que eu acho de política? Você vai lá fora é a mesma coisa. Sim, eu também acho. Eu não acho que isso é problema do Brasil, não. Não, assim, acho que tem tem problemas, intensidades, né? claro, Eu acho assim, tem intensidades. Assim, pô, uma coisa é você ser... Né, na Dinamarca dá pra ter uns problemas políticos que tudo bem, né? Assim, embora tenha outros problemas. A taxa de suicídio na Dinamarca é gigante. Não, mas pega França agora, Macron, com Previdência. País desenvolvido. E uma discussão parecida com a nossa não, aqui. Isso existe. É que assim, o juro na França é baixo, o juro aqui é 14, nós estamos pobres, a França tá mais ou menos rica, tem um problema lá, você vai discutir na periferia, o processo migratório e tal. Existe, óbvio que existe problema. Assim, na média, a gente tá pra trás, né? Eu acho só uma coisa sobre essa discussão de previdência, eu já não lembro onde eu li, provavelmente no New York Times, mas essa legislação de todos os países, né, de se aposentar com 60 anos, 55, ela é muito antiga e não reflete, e assim, a expectativa de vida, eu acho que foi no New York Times, né? Quando isso surgiu, era quase uma piada, porque a expectativa de vida era quase igual, era um pouquinho acima do tempo pra se aposentar. Então foi um negócio meio pra inglês ver ali, sabe? Não vai rolar de você chegar... Só que aí isso permaneceu, a expectativa de vida aumentou pra caramba e virou um problemaço. E agora, se você mexer nisso, você é um direitista filho da puta. Só que ao mesmo tempo, de fato, eu acho que tem que ter... E só vai piorar. Só que ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter diferenciações. Realmente, quem trabalha no campo, ou trabalho braçal, o cara fudido, ele vai ter que se aposentar antes. Já o cara que
puta, meu trabalho é no escritório e eu, sei lá, outra realidade é outra realidade. O cara que trabalha sentado. Então, eu acho que aqui... E aí vai ser muito difícil, porque, mas não são iguais, então vai fazer diferente. Mas vai ter que ter diferenças, né? E aí quem arbitra? E o E cara aí- que sai aí com 64 anos, o cara vai pro campo. É. Aí, não, 1 ano é pouco, tá bom. Então 2. Então. Então aí, puta, fica, horrível, Mas difícil. A política econômica, ela é... Uhum. Mas o ponto não era esse. Era se o Brasil tem... Se eu tenho esperança no Brasil. Eu tenho... não sei. Acho que não. Não sei. Não, assim, de política, eu acho que não. Eu desencanei. Tenho preguiça. Nossa, muita. Mas acho que tenho esperança um pouco, assim, no povo, sabe? Acho que aí sim. Eu também, sabia? Né? Eu acho que a gente tem muitos problemas. Um problema que me incomoda muito é a violência. Isso, pra mim, eu acho que é uma das coisas... Porque em todos os outros aspectos a gente teve avanços, né? Pequenos ou grandes, mas assim, a gente caminhou. Se você olhar pro Brasil de 30 anos atrás, a gente tá melhor. Mas a violência piorou. E aí, sair de casa com medo de se você vai voltar pra casa ou não, isso pra mim, putz... E aí, quando eu tive a oportunidade de viajar pra fora, e eu falo, nossa, o brasileiro, ele é um país moderno, sabe? O brasileiro gosta de novidade, gosta de... o que tá falando lá fora? Vamos fazer igual, vamos fazer melhor, dar uma melhorada. E eu vejo isso na gente, assim. Esse jeito... eu gosto desse jeito brasileiro de... vamos levando aqui, entendeu? E a gente vai se desenvolvendo, assim. Acho. Uhum. Talvez mais lento? Vai. Mas vai. Chegar lá na frente. Mas a política realmente é um problema. Mas vai ser problema em qualquer lugar também. Uhum. E o mais importante, eu acho que a gente não está fechado para o novo, assim. O brasileiro não é um povo fechado para o novo. E isso dá um pouco de esperança de que as coisas vão melhorar. Eu tenho muita esperança no Brasil. Eu acho um país muito legal, assim. Uma cultura sem igual no mundo. E até experiências, quando você vai pra fora e fala que é brasileiro, tirando a Argentina ali, talvez, mas... Até lá eles Até lá. gostam. Assim, aquele é meio... pra brincar de rival, né? Mas como a galera curte, né? Tem um pouco de preconceito, fura fila e tal, né? Mas, em geral, a galera curte o que é a cultura brasileira de fato, né? O core. E acho que às vezes a gente é exigente demais, sabe? É uma das democracias mais jovens do mundo, né? E é um país com uma dinâmica populacional muito desafiadora também, porque você tinha uma sociedade, né? Uma população pequena, razoavelmente elitizada, né? Então, você pensa, na década de 60, todo mundo ouvia bossa nova, hoje fica ouvindo essas merda de funk, né? Tirando o gosto musical aqui, mas parecia assim, o brasileiro era inteligente e ficou burro. Cara, não é bem assim, né? Aí você teve um dos maiores crescimentos populacionais da história e agora tá voltando de novo, né? Uhum. Então, assim, tem um tempo pra você equacionar todas essas demandas sociais aí. Mas eu tenho muita fé e esperança no país, inclusive politicamente. Eu acho que hoje a gente tem nomes na política que... de novo, né? Não dá pra comparar com Ulisses Guimarães, mas... Que era aquela fase da bossa nova também, mas depois da transição acho que tem melhorado. Eu também tô na pura dialética que eu não sei muito bem, sabe? Às vezes eu sou tomando que aquela pergunta que me persegue lá do, o Fernando Henrique foi a exceção ou não? Era aquilo lá, a exceção é o PT e o Bolsonaro. Porque, quando eu tenho ficado mais desesperançoso em relação ao Brasil, numa perspectiva, e acho assim, como eu era ingênuo de achar que isso aqui ia ser, né, péssimo mesmo e tal, porque, cara, assim, eu acho que nós estamos parados ou regredindo desde 2010, do ponto de vista dos indicadores clássicos sociais, né, e de econômicos sociais. Então, é muito tempo, sabe? E eu não sei, talvez exista, né, quando eu olho para 2026, assim, falo assim, Tarcísio, Zema, Eduardo Leite, tem aqui uma chance, né? Mas quando eu vejo de novo a chance de Lula contra Bolsonaro também de novo, sabe? Aí eu falo assim, não, né? Realmente não tem como, sabe? Então é isso. Eu acho que o meu problema com a política não é só com o Brasil, é porque eu acho que
aquela coisa de não permitir nuances, sabe? Uhum. Tipo, eu adorava essa pessoa, mas ela votou naquele projeto, no não sei o que eu não gostei, então já não presta. Cancela. Cara, não é assim. Tipo, a política, ela tem um jogo partidário que ele é ruim, mas ele faz parte, né? A gente não vai ficar se matando aqui. Então eu acho que nunca uma pessoa que fala muito a real vai conseguir se eleger, sabe? Vai ter que ficar jogando pra esses extremos e aí estamos fadados a isso, entendeu? Por que a Tabata talvez nunca vai ser presidente? Porque educação, todo mundo acha importante, mas ninguém vai na hora de votar, sabe? E aí você pode ser maravilhoso, mas você é a favor do aborto, aí, puta, então não quero. Sabe, umas coisas assim que você fala, puta, meu, você vai decidir por causa disso? Tipo, seu presidente? Né? Então, sei lá, acho que o meu problema com a política é meio esse, assim. Eu tenho uma visão em relação principalmente ao Lula, assim, eu tenho muitas críticas a ele, mas ele tem um dom de falar do brasileiro com orgulho, sabe? De resgatar o orgulho de ser brasileiro, de que isso ele faz muito bem, eu acho melhor do que os outros presidentes que passaram. De, aqui a gente tem boas pessoas, o pobre vai estudar, que não sei o quê. Cara, isso na cabeça das pessoas que não tem perspectiva de vida, isso é importante, cara. É eleitoreiro. Não, é que eu acho que ele tá errando a mão. Eu acho que ele tinha isso, mas eu acho que ele tá interpretando errado os movimentos, eu acho. Ele tá com uma mania de grandeza que não tá, ele não é o Brasil de 2003, boom de commodities, China entrando, entendeu? É outro Brasil agora, que tem perdido o protagonismo na cena internacional. E ele vem, né? Vou salvar a guerra da Ucrânia, tal. Sim. Né? Eu vou lá, vou salvar a Argentina. Cara, assim, eu acho que ele tá lendo mal, sabe? É isso, você tá de uma mania de grandeza que não... Diferente do, podemos ser melhores do que temos sido. Acho que dá pra mandar uma mensagem de esperança. E as críticas que ele tem feito são de um primarismo, né? Esse negócio do Banco Central, uma coisa assim, nossa, você tá tão cafona, cara. Você tá cafona, entendeu? Então, eu não sei, eu acho que ele tinha muito essa leitura, mas eu acho que é isso também, meio Vanderlei Luxemburgo, sabe? Não se atualizou ainda. Vamos para a pergunta do ouvinte rapidinho aqui. Fernando Camargo. O Puro Malte recebeu a seguinte pergunta aqui do Fernando Camargo, que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nessa história, tinha uma maluquice. Vocês já leram sobre o assunto da cidade de 15 minutos? Se refere a um modelo de interferência dos políticos no funcionamento das cidades. Podemos dizer que é um novo tipo de confinamento nas grandes cidades. Parte do princípio que você terá acesso a tudo em apenas 15 minutos a pé, de bicicleta ou de transporte público. E o uso do carro será desincentivado e depois proibido. Caramba, proibido é puxado. E para a locomoção a lugares mais longe, tudo indica que teremos que ter uma permissão e será restrito a algumas pessoas. Segue a fonte do site do Fórum Econômico Mundial, falando sobre esse modelo criativo de destruir as cidades. O que acham sobre o assunto? Vocês concordam com esse modelo? Acredito que perderemos toda a nossa liberdade. Suspeita razoável aqui do Fernando. Que coisa maluca, eu achei isso aqui. Então, mas eu procurei aqui, e aí, basicamente, eu acho que foi uma dessas coisas que foi meio deturpada. Pra né? caralho. Então tá aqui. Como as cidades de 15 minutos se transformaram em uma teoria da conspiração internacional. Então parece que esse cara, Duncan Enright, fez esse plano para reduzir o tráfego intenso das cidades e de repente isso virou assim, cara, não vai me deixar ir e vir. Eu não vou ler aqui a matéria inteira, mas é isso, ele falou que do nada o negócio foi apropriado por uma galera. Você conhecia essa história? Conhecia. Tem esse arquiteto / urbanista aí que é bem referência, principalmente para a Europa Ocidental. E a agenda na França ali, né? Principalmente, mais Paris e tal, mas contaminou no bom sentido, né? Outras capitais da Europa. De que, trânsito, impacto ambiental, então a gente tem que criar aqui formas das pessoas se locomoverem sem tanto esforço, custo, pandemia também, né? Então são assim, intervenções no plano diretor das cidades para você ter mais acesso às coisas facilmente. Então começou isso, só que é uma pauta tradicionalmente ligada à esquerda. E aí a direita mais radical pegou isso e falou assim, puta que pariu, vocês viram? Estão querendo criar bolhas, então você vai ser proibido, vai ter que pagar pedágio pra ir pra... É exatamente o que a Bia falou. Quer falar algo?
Eu pensei em Brasília. Brasília foi planejada pra isso, né? Tipo, Não, mas maluquice. Mas Você quer fazer é, uma mas farmácia, você tem que atravessar a é. cidade. Porra, uma coisa de doido. Vai só lá pro setor das farmácias. Não, Cadê acho a Drogazil aqui do lado? Não é tudo no mesmo negócio, na Não, são verdade? setores. Então, tipo, o setor hoteleiro é de um lado, as farmácias. Eu não Hoje consigo deve entender. ter melhorado, mas era isso, assim, você tem clusters, então assim, É. o setor de banco, tem o bairro dos bancos, não tem um banco na sua esquina, entendeu? Hum. Aí você tá lá na Asa Norte, o banco tá lá no rabo do avião. Assim, caramba, meu, um dia pra ir ao banco. Eu não tenho opinião formada disso. Tem várias discussões, né? Carro voador, tem um monte de coisa aí, né? O carro voador acho que vai ser mó barato. E de qualquer forma, acho, assim, as cidades, a gente vive em São Paulo, percebe muito isso, né? Elas já estão Uhum. levantando essas barreiras naturalmente, né? Tem que ter um restaurante muito bom na Vila Medeiros pra eu me dar o trabalho de ir, porque, cara, puta trânsito, puta tempo, né? Com 2 crianças pequenas. Então, naturalmente, você vai... Não sai de casa hoje é tipo Sim. um caos. Sim, a Bia é uma favorecida ali que dá pra ir em vários restaurantes a pé, né? Mas no fim, localização é o ponto mais, assim, caro pra você comprar um imóvel, é a localização, né? Sim. Estudamos isso em economia regional urbana. E o segundo é se você tem vista pra capa arbórea ou não. Uhum. Eduardo Haddad, grande professor, gostava muito dele. Tudo nosso, nada deles. Vocês preferem fazer um favor chato? Alguém te pede aquele negócio assim, sabe? Puta, leva isso aqui pra mim na casa, leva esse conjunto de doces aqui na casa da vovozinha, com medo do lobo mal. Ou receber um favor legal? Pera, deixa eu pensar. Tem um primeiro nível aqui que é óbvio. Tem um segundo nível assim, puta, uma coisa é ficar credor, outra coisa é ficar devedor. Então é isso que eu tô ponderando aqui. Eu te faço um favor legal, que você vai curtir o que eu fiz por você, ou você faz por mim uma coisa que te enche o saco? Eu prefiro fazer a coisa. Eu sou meio serviçal, assim, eu prefiro. Ficar devendo. Eu também detesto ficar devendo. Não também. dá, não. Depende de quem for. Se for um amigo fazendo um favor legal pra mim, pô, irado. Eu tenderia a responder, acho que os dois estão certos. Né? Eu não gosto também de... Não gosto Nossa, de dívida. Não gosto também. As pessoas poderiam se dividir no mundo entre essa proposta aqui. As pessoas que gostam de empada ou que gostam de coxinha. Nossa. Coxinha ou empadinha? Coxinha. Óbvio. Coxinha, com certeza. Coxinha é fácil de comer. O Rodolfo curte a empada. Tinha Puta, certeza. empada é sensacional, Empada- cara. Sensacional. Empada você come de garfo e faca, Não, com a mão mesmo. com a mão, Seco, derruba né? tudo. Não, não. Depende de boa qual. empada, Então, né? uma boa empadinha. né? Senão eu vou falar, coxinha gordurosa. É que coxinha, por pior que seja, ela é sempre boa, é assim. isso. Ela é. Qualquer coxinha tem um nível. Só essas Não, maromba que não, né? Uma Mas coxinha bola de gordura não vai ser... esse é o sabor. Não, é coxinha, com certeza. Você come coxinha pela bunda ou pelo bico? Tem uma paixão Esse- especial pela bunda. Eu também. Eu sou muito fã da empada. Principalmente se ela for crocante por fora e aí por dentro mais molhadinha. Eu gosto muito de coxinha, mas eu gosto de empadinha também. Porque a coxinha com catupiry da Offner. É muito bom. mesmo. Essa aí é. Caramba, meu, que alta. Qual que é aquela padaria do interior que todo mundo fala? Ah, padaria real, Padaria não é? real. Que todo mundo E fala agora que é tem melhor. aqui, parece, acho. Não abriu aqui em São Paulo? É? De onde Não que sei, é? posso estar falando besteira. São... Eu não lembro, mas ela é importante. É a coxinha. É. Caramba. Falam do Veloso, Do Veloso também. Mó trampo também, de ir até lá. Mas adoro coxinha. E minha mãe sempre faz quando a gente vai pra Santos. Né? Que ela compra e aí... Aquelas só pra fritar. Porra, também é bom. É muito bom. Mas o meu dessas coisas que não pode preferido é pastel. Nossa, pastel. Eu amo Pô, pastel. tem um pastel do Juca aqui que outro dia eu não resisti. Eu ficava passando em frente a ele todo dia. É o vermelho Nossa, aqui que não abriu? vermelho. Você foi lá, não? Não, outro dia eu treinei aqui do lado, aí eu fiz aeróbico. Falei assim, eu vou fazer essa esteira pra comer Pra o comer pastel. E fui. Comi um, mas assim, eu falei, caramba, por que eu não como mais 2? Mas dá um peso na consciência depois, não dá? Dá. Mas de vez em quando a gente tem que Pode. se permitir, né? Também. É. Sim. Cunhada ou sogra? Putz. Não quer dizer que você não gosta. Às vezes você gosta Não, muito da é cunhada que- e gosta um pouco mais da sogra, ou Eu tinha um vice-versa. cunhado muito folgado, cara. Nossa, daqueles de abrir geladeira, botar o pé na... Nossa. Nossa, sério. Minha mãe botou ele pra fora de casa. Achei que isso nem existia Não, na vida real. não, de verdade, ele era folgado.
Prefiro sogra, eu gosto de sogra. Eu gosto de mãe, adoro mães. Mães dos outros, adoro. Mães. O papel da sogra é muito importante, né? Estrutura familiar ali. Tem um poder destrutivo alto também. Você acaba pensando na sua, né? Sim. Não, acho que sogra. Acho que. Não sei. Você gosta Acho que é uma figura mais importante. Eu não sei se é mais importante, mas enfim. Mas é muito louco pensar que a sua sogra é tão vó do seu filho quanto sua mãe. Isso. Eu insisto em empatia esse, né? É. E assim, quando eu descobri isso sobre a minha família, porque quando você é pequeno, eu já falei isso aqui também, né? Seus avós. Meus avós, os dois, né? Tipo, é igual. Mas aí você descobre que a tua avó é sogra da tua mãe. Aí você, nossa. Tipo, é outra. Aí é diferente a relação, né? Não, mas isso porque você tem muitos vieses, né? É muito natural você olhar pra sua mãe cuidando do seu filho e achar, como ela cuida bem, olha como minha sogra faz tudo. Só que a sua esposa tá achando exatamente o contrário do que você tá achando. Então tem que ser meio, puta, tudo bem, meu. Tudo bem com todo mundo. Ser maduro, né? Coisa que eu não sou muito, mas sim, tem que ser. O encravado torcicolo. Acho que eu ia encravada. Torcicolo é torcicolo muito ruim. Nossa, horrível, mano. Tipo, você vai morrer, né? Sei lá. Eu rei do torcicolo. torcicolo. É que eu sou o rei da unha encravada. Eu queimei as 2 unhas pra não ter mais unha encravada, que era sério o meu problema. Como assim queimou? Você... Não, funcionou. Funcionou. Você... Não, eu fui lá, porque você tava muito feio. Aí eu fui não, dermatologista, porque a podóloga já não dava mais conta. Aí anestesia... Vou só dar um jeitinho aqui, tá? Botou tipo um lençol assim, de repente ela aqui. Olha aqui a sua unha. Falei assim, caralho, bicho! Como assim você arrancou? Assim, você não Parece tem que não tem a unha? unha do pé? Não, te arrancou, aí você queima do lado pra não nascer mais. E aí, mas fiquei sem unha. Por, assim, Até nascer de novo. até nascer de novo. Nasce, mas a minha unha é bem feia, por isso, assim. Ela não nasce a mesma unha. Uhum. Não, eu tenho sorte com unha. E eu faço manicure e pedicure frequentemente pra poder... Eu fazia também. Pra fechar. Aquela cãibra, pá! Porrada que você não... Pá! Pelo amor de Deus. Ou aquela dor manhosa, mas que fica, entendeu? Terror sem fim ou... Terror sem fim ou fim terrível. Porque a cãibra é foda também. Não, porque a cãibra dói muito quando pega. E dependendo da situação, é bem complicado. Bem complicado uma cãibra ali na hora, né? No abdômen, já teve. Caralho! É que cãibra parece que é o fim da vida, vai acabar tudo. A partir de agora não vai. Não, cãibra não dá. Eu prefiro a dor. Manhosa. Não dá com a cãibra. Nossa, às vezes quando eu tô dormindo, mano, a cãibra atrás da coxa aqui. Eu tenho muito na panturrilha. Na Posterior não tem. É tranquilo, cara. Aliás, uma outra dica cultural pra quem tem cãibra, tomar água tônica de quinino. Caramba. O quinino, ele anula a cãibra. E os médicos ainda não entendem exatamente porquê, mas rola isso. Não sei, eu não tenho muita cãibra, não. Você não tem nadando, nada? Não, raro. Acho que cãibra, porque essas dorzinhas chatas que fica é muito chato também. Também né? são. Terror Cãibra... é fim terrível logo, sabe? Também, talvez. Não, e pode ser perigoso uma cãibra. Você tá fazendo musculação. Já aconteceu comigo. Musculação, você tá fazendo supino. Aí... Ô, louco. Por isso tem que ter alguém atrás ali. Não, mas é que a gente não vai, né? Não, aqui vambora. Imagina. Isso aqui tá leve. Sim. Dicas culturais. Tô cheio das dicas, hein? Eu também tenho algumas. É que faz tempo que a gente não faz, né? A gente fez 2 por Maldição em Abril e os 2 tiveram convidados, foram temáticos. Verdade. Então, acumulou. Verdade. Posso começar? Bora. Pô, vi filmes incríveis. Incríveis. Vocês precisam ver o Close. É o melhor filme da temporada. Tá onde? Eu vi no Mubi. Não sei se tá só no Mubi. Muito, muito, muito bom, real. Assim, incrível. Você acha que vai amar, especialmente. Mas incrível. Nada de Novo no Front também é um puta filme. Puta filmaço de guerra. A Baleia é um puta filmaço também. Eu fui assistir. O Dodor falou que não era... Cara, eu gostei. Você gostou? Gostei muito. Achei incrível também. Muito bom. Uma dica que vou dar, mas não amei, pra ser sincero. Eu fui ver o Virgínia com a Cláudia Abreu sobre a Virginia Woolf. Não me encantei. Vale porque ela tá muito bem ali, sozinhona e tal. Mas eu achei que ela foi pra um discurso fácil do feminismo ali, dela lutando pelo direito das mulheres estudarem. Beleza, legal, né? Mas assim,
dava pra ter ido... Ficou num nível meio superficial do rolê, eu acho, sabe? Faltou as ideias dela mesmo e tal. Sim. Minha perspectiva. E amanhã terá... Não sei se dá pra chamar de Legião Urbana, porque não tem o Renato Russo, mas Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá farão um show em homenagem ao disco 4 Estações e ao disco 5, que não são os meus discos favoritos da Legião Urbana, mas ainda assim, Legião Urbana sempre será Legião Urbana. No Teatro Unimed, ali na Barra Funda. Não dá pra chamar de Legião por causa da treta lá também, né? Porque tá com os filhos do Renato, né? Parece que eles ganharam agora, mas eles não querem usar mais. Estragou o nome. Vocês ouviam Legião Urbana quando eram na adolescência, não? Muito. Porque eu tenho a impressão de que é muito mais do que uma banda, assim. É um movimento mesmo, social, sei lá, de... Porque a gente... Eu era muito pequeno. A gente não pegou muito o auge da Legião no sentido deles fazerem... Porque o primeiro disco é do começo dos anos 80, o 2, que é o grande estouro da Legião, é do... ali 84, eu acho, e o Que País é Esse já também é final da década de 80. Quando os discos que eu acho que assim, eu tinha gosto musical que saíram, já era o Descobrindo do Brasil, que é o 6º disco, e depois a Tempestade, que o Renato já estava muito doente. Mas os grandes discos da Legião mesmo são os 3 primeiros. Mas o meu primo ouvia muito, e eu peguei muito do meu primo. Então eu amo de paixão, marcou, era um movimento a voz de uma geração. Meio Beatles brasileiro, assim, né? Acho que o Paralama seria meio Rolling Stones, essa coisa duradoura, longeva e tal, tecnicamente muito bons músicos, mas a Legião tinha essa coisa, né, muita paixão e negócio... E as letras são impressionantes, né? E é muito fácil de tocar também, né? Então, cara, qualquer pessoa que tava começando a fazer aula de violão já sabia tocar, então todo lugar que você ia, tipo, churrasco. Legal. São essas as minhas dicas. Aí comecei a ler o livro do Dave Grohl, estou amando loucamente. É muito bom. E fica triste quando você descobre que o cara morreu, né? O baterista. Sim. É que eu tô no começo ainda, mas imagino que sim. Não, é que não foi depois do livro, tá. né? Uhum. Foi ano passado no... Eles estavam vindo pro Brasil, né? Até Lollapalooza e ele morreu. Foi. Eu vou aproveitar, cara, parece que foi uma deixa combinada. Que você falou do Renato Russo. Cara, pra dar uma dica, que é uma ouvinte do Puro Malte. Ela se chama Carol Stenkoff. E nós até estamos ajudando ela, a Empírico. Estou com uma parceria aí. Ela gosta do Puro Malte, ela me procurou no Instagram pra apresentar um projeto dela sobre autismo e música. Eu comecei a ouvir. Sabe quando, assim, no meio do call, eu comecei a ficar meio emocionada com ela falando o que ela faz, assim. Ela é musicoterapeuta e ela criou uma metodologia que usa a música para desenvolvimento de crianças autistas. Chama Uma Sinfonia Diferente. E eles já apareceram no Fantástico, ganharam um prêmio do Instituto Banco do Brasil, agora Instituto BRB. E assim, é sensacional e ela é de Brasília. Então, uma dessas sinfonias que eles fizeram foi com o Pais e Filhos. Uhum. E é muito lindo. Então eu vou deixar a matéria do Fantástico e também o Insta dela, porque é muito legal mesmo, assim. E ela é muito nossa fã. Legal. Então, é sensacional, assim, o trabalho dela de verdade. Vou deixar essas dicas aqui. E eu tô lendo o livro do Matthew Perry, que é o Chandler, do Friends. Meu pai me deu de aniversário. Chama Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. E aquela coisa terrível é problema de dependência que ele tem, né? Álcool. Uhum. Álcool, droga, e assim, pesadaço. Ele já foi pra clínicas, tipo, mais de 60 vezes. E o livro é bem... vou falar um termo em inglês, tipo raw, sabe? Assim, ele é... bruto. E é pesado, assim. Então ele fala dos pais e do quanto, assim... e das relações dele. Tipo, ele namorou a Julia Roberts e terminou com ela. Mas ele deixa bem claro como isso, tipo, estragou a vida dele, assim. Bem legal. Aliás, fiquei pensando da Legião, né? Que o Renato Russo gostava de falar que, tipo, você precisa de 3 acordes ali pra tocar todas as músicas e o Ed Sheeran tomando processo, sendo acusado de ter copiado a música de não sei o que. Ele foi absolvido, hein? Foi absolvido, né? Falou assim, cara, que maluquice, né? Nossa.
Como é que é? CGD, você toca tudo, né? Toca tudo. Porra, Oasis, cara. O Oasis é isso, né? Cara, posso falar? Termina. depois Não, eu vai vou lá, falar. vai lá. Não, esse negócio de inteligência artificial, fizeram um novo disco do Oasis, chama Aziz, tipo AI, Ah, sim. só com inteligência artificial, e parece muito. Gente, Mas ficou sério, bom? assustador. Ficou médio, mas assim, tipo uns fãs que, puta, eu sempre quis que tivesse tido um novo, porque eles acabaram, né, os irmãos não se falam. Eu fiquei, caraca, surreal. Vou deixar o link aqui do Aziz. É um disco inteiro, sério. Que maluquice. Não, assisti o Tetris na Apple TV, né? Que é a história não de como o jogo foi feito, né? Embora tenha um pouco disso também, mas de como ele foi internacionalizado, né? Um jogo feito na União Soviética, né? Então, Ah, é? muito legal, assim. É um filme mais divertido, assim. Não é um filme cabeça, mas é muito legal. E li agora o Diorama da Carol Ben-Simon. Pra quem gosta do Daniel Galera, eu acho que sabe quando você compra um e a Amazon recomenda outro pra você, assim, pega em cheio. Eu achei maravilhoso o livro. Como é que chama? Desculpa. Diorama, Que é aquelas montagens de animal, não é empalhado, porque isso fazia antigamente, né? Mas tipo, você vai lá no Museu da História Natural e tem os cenários né, recompondo a vida. Ela trabalha um pouco esse negócio um passado que tá ou não tá morto. Eu vou dar uma recomendação também, que foi a Amazon que me recomendou quando eu tava de férias. É um livro. Eu não sei por que eles recomendaram, mas eu li. Tava fazendo nada, tava ali no Kindle, não tinha papel, né, na piscina. E é um livro chamado Intestino. onde tudo começa e não onde tudo termina. Cara, da doutora Gisela Savioli. Eu fiquei impressionado com o negócio do intestino. Porque o intestino é responsável por muitas coisas, além da digestão da comida, mas assim, 90% da serotonina. E aí ela fala no livro da importância, por exemplo, das mães fazerem pré-natal, de irem ao dentista. Eu não sabia que tinha essa recomendação. Porque as bactérias da boca, não sei o quê. Uhum. É incrível que de 2 quilos do seu intestino são bactérias. Você tem noção disso? Nossa. É bizarro. É muito legal pra quem gosta de cuidar da saúde e tal. Acho importante saber o que comer. O intestino é uma coisa importante. E eu tenho mais 2 séries. Ela recomenda a lavagem intestinal? Ela não recomenda, mas nos Estados Unidos é bastante comum, né? Lá tem até clínicas que fazem isso. Não, a né? gente teve um sócio que o cara era o fã número 1 Mas dela. muito bom, né? é muito bom, porque você tira tudo o que... Mas Porque... será que é bom? Será que não é importante ter as bactérias? Sabe? Não, esses é que você lances meio- você não faz a lavagem pra tirar as bactérias, essencialmente. Mas, por exemplo, mulheres, tradicionalmente, têm um intestino mais preso do que Minha mãe homens. sofre muito com prisão de ventre. Muito mesmo. Exato, é terrível. E aí você começa as fezes começam a enrijecer. E aí você começa a não absorver nutrientes, você começa a ter, sei lá, vários problemas de saúde por causa disso. E lá nos Estados Unidos é muito comum. Tem clínicas disso que você vai lá só pra fazer a lavagem com uma água especial, com pH, sei lá, com soro, não sei como é que eles fazem. Mas é importante. Freak, né? Mas... E é o segundo cérebro, né, o intestino. Então, eu já ouvi falar isso aí, e que a ela gente explica ainda tá isso. aprendendo, que não é simplesmente tomar seu probiótico, né, que chama? Enfim. Uma das séries é o Young Royals, que você vai indicar? Como é que você sabe? Não, Porque mas você postou em algum lugar e aí eu anotei. Não, é que essa aí eu gostei muito. Mas adivinha de onde é? Não é da Coreia, não. É uma na verdade, eu não ia recomendar achei hoje. que a gente ia passar limpo da Coreia hoje. Não. Aí tem uma outra que tá em todos os lugares, que é Citadel. Vocês viram Boa, Citadel? não, Cara, eu via sobre... mas é ação? É de Eu tenho- espionagem. Tá. É, espionagem. Espionagem, é. tá. Puta, essa é com o carequinha lá, né? Como é que Isso. chama? Ai, Stanley Citadel- Tucci. Ah, que É, escreveu horrível. o sabor, Nossa, né? que eu amei aquele É livro. muito mano. Aí eu fiquei boa. curiosa, será que ele gosta dessa série? Porque ele critica vários verdade. trabalhos no livro, né? Tipo, roteiro chato, mas pagava bem. Tipo, Tá na Amazon. E a Amazon, eu não vejo muito a Amazon, né? Mas quando eles fazem uma coisa, tipo, fazem. E é muito legal, porque cada episódio é um filme. Assim, de efeitos especiais. Eles estão lançando 2 por semana, né? Então dá raiva, né? Porque você não consegue maratonar. Mas é bom também, porque você volta a, sei lá. É importante você não ver tudo de uma vez. É de espionagem, então é isso? É de espionagem. A Citadel é uma célula de espiões global, que foi criada pelos franceses há 100 anos, uma coisa assim. E que
não é verdade, né? Mas eles são responsáveis pelos grandes acontecimentos do mundo, por manter a ordem mundial, mesmo quando entra um político maluco que quer fazer guerra na Ucrânia e tal. Então, Como que isso. você sabe que isso aqui não é verdade? Então, aí é que tá. Pode ser que seja. É porque mas é bem legal. É bem legal. É uma série de ação, você fica o tempo todo... E tem uma tendência agora nos streamings, eles estão fazendo muitas séries globais, né? A série nunca passa só num lugar, por exemplo, só nos Estados Unidos. Então ela passa em vários países, falam várias línguas, eu acho muito legal isso. Acho que é uma tendência... eu gosto de ver culturas de outros países. E tem uma outra série também que tá na Netflix, que é A Diplomata. Eu tô vendo. Você tá gostando? Tô. É muito legal, eu gosto. Eu fiquei até falando, nossa, eu devia ter feito outra faculdade, devia ser diplomata, porque é muito da hora. Gente, jamais, é um caos. Então, é muito difícil. Você tem tem que ficar lidando, você é o cara inteligente do rolê, e aí tem um louco que é presidente. Sim. E aí você tem que segurar esse homem. Genial, isso é maravilhoso. Você é o grande responsável pela... Cara, isso foi... Eu tenho um conhecido, não vou falar o nome, porque eu vou constrangê-lo aqui, que ficou muito tempo pra passar. Passou há pouco tempo agora. E tá um puta constrangimento, porque eles tiveram que receber o Lavrov, né? E assim, porra, o Brasil sempre teve... E foi uma vergonha, dentro da diplomacia global, uma vergonha enorme pro Brasil. Tipo assim, cara, o Brasil sempre teve uma postura de neutralidade. A gente abre o discurso da ONU, o negócio assim, é sério a postura brasileira historicamente, o Itamaraty é super respeitado. E é assim, no momento em que toda a diplomacia internacional tá condenando a Rússia, os caras tiveram que receber o Lavrov. E eles os diplomatas mega contra, só que vem a ordem lá que você tem que receber o cara. Então, como é que você faz esse rolê? Fingindo que, né, tá tudo bem, você tá odiando aquele negócio. Sim. Eu acho bem legal isso. Tipo, são os heróis anônimos, sabe? Eles que fazem as coisas. Você tá gostando? Tô. Tá, eu também. E aí não é só a questão da diplomacia, mas é da relação com o marido dela, que também é um diplomata, um embaixador respeitado, e que é genial. É muito, muito legal. Gosto. São essas. Muito bom. É isso. Cheio de dicas culturais. Valeu. Um beijo para todos vocês. Semana que vem tem mais. Valeu.